O mais estranho segredo do mundo. Ioa Nightingale. Gostaria de falar sobre o mais estranho segredo do mundo. Há uns anos, o vencedor do Prêmio Nobel, Dr. Albert Schweitzer, durante uma entrevista em Londres, foi questionado por um repórter: Doutor, o que se passa com os homens de hoje? Após um momento de silêncio, o doutor respondeu: os homens simplesmente não pensam. É sobre isso que quero falar. Vivemos hoje numa era dourada. Uma era pela qual a humanidade ansiava, sonhava e trabalhou duramente durante milhares de anos. Mas desde que alcançamos, não damos o devido valor. Nós, na América, somos particularmente afortunados por vivermos na zona mais próspera de sempre da face da Terra. Na terra das abundantes oportunidades para todos. Mas sabem o que acontece? Se pegarmos 100 indivíduos a partir dos 25 anos, você faz ideia do que acontece a estas pessoas quando chegam aos 65 anos. Todos os 100, aos 25 anos, acreditam que vão ser bem-sucedidos. Se perguntar a cada um deles se quer ter sucesso, todos dirão que sim. Você notará a ansiedade deles pela vida, com algum brilho nos olhos. Eles carregam esperança e a vida parece uma grande aventura para eles. Mas, aos 65 anos, apenas um será rico, 4 serão financeiramente independentes, 5 continuarão a trabalhar e 54 estarão falidos. Agora, pensem bem, apenas 5, dos 100, atingem o objetivo. Por que será que tantos falham? O que aconteceu ao brilho de quando tinham 25 anos? O que aconteceu aos seus sonhos, esperanças, planos e por que tanta disparidade entre o que essas pessoas pretendiam fazer e o que na realidade aconteceu com elas? Quando obtemos o número de 5% que atingem sucesso, primeiro, temos que definir o que é sucesso e esta é a melhor definição que eu encontrei. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Se uma pessoa trabalha predeterminadamente para atingir um objetivo e sabe para onde vai, essa pessoa irá ter sucesso. Se não o fizer, irá fracassar. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Rollo May, o distinto psiquiatra, escreveu um livro maravilhoso, chamado O Homem à Procura de Si Mesmo. Nesse livro, ele diz: o oposto da coragem, na nossa sociedade, não é a covardia, é o conformismo. Aqui, temos o problema dos nossos dias, o conformismo. As pessoas agem como todas as outras, sem saberem o porquê, sem saberem para onde vão. Agora, pensem bem, na América, neste momento, existem 18 milhões de pessoas com 65 anos de idade ou mais e a maioria delas está falida, dependendo de outros para necessidades básicas. Aprendemos a ler aos 7 anos, aprendemos a viver aos 25, e por volta dessa altura, também aprendemos a sustentar uma família, e quando chegamos aos 65 anos, não aprendemos como nos tornar financeiramente independentes, no país mais rico do mundo. Por quê? Somos conformistas. O problema é que estamos a agir erradamente como o grupo dos 95% que não são bem-sucedidos. Por que essas pessoas são conformistas? Elas realmente não sabem. Essas pessoas acreditam que as suas vidas são comandadas por circunstâncias, por coisas que lhes acontecem, por forças exteriores, que são dirigidas de fora para dentro. Num questionário, foi colocada a seguinte questão a alguns trabalhadores: por que trabalham? Por que levantam cedo de manhã? 19 em 20 não sabiam responder ao certo. Diziam: todos se levantam cedo para trabalhar. Essa é a razão pela qual eles o fazem, porque todo mundo o faz. Coach Darley Marins. Vamos voltar para a definição de sucesso. Quem alcançará o sucesso? A única pessoa que atinge sucesso é a pessoa que persegue um ideal de valor. É aquele que diz: vou me tornar nisto, e começa a trabalhar para atingir esse objetivo. Eu direi quem são as pessoas de sucesso. Uma pessoa de sucesso é o professor que ensina na escola, porque é isso que ele quer fazer na vida. Uma pessoa de sucesso é a mulher, que se torna esposa e mãe, porque ela escolheu ser esposa e mãe e faz um bom trabalho. Uma pessoa de sucesso é um homem, que trabalha num posto de gasolina, porque esse era seu sonho, era o que ele queria fazer. Uma pessoa de sucesso é um vendedor bem-sucedido, que quer ser um excelente vendedor, crescer e criar sua própria empresa.
Uma pessoa de sucesso é qualquer um que persiga deliberadamente e intencionalmente um objetivo. Mas apenas um em cada 20 consegue. Por isso, nos dias de hoje, não existe verdadeira competição se não a fizermos com nós mesmos. Em vez de competir, o que temos que fazer é criar. Durante 20 anos, procurei a chave que determine o que irá acontecer aos seres humanos. Eu queria saber se existia alguma chave que transformaria o futuro em uma promessa, que pudéssemos prever, em grande parte. Será que haverá alguma chave que garanta o sucesso se soubermos utilizá-la? Pois bem, essa chave existe. E eu a encontrei. Já se perguntou por que algumas pessoas trabalham tanto, honestamente, sem alcançar nada em particular, e outros, pelo contrário, não precisam trabalhar tanto e parecem conseguir tudo? Parecem ter aquele toque mágico, que costumam dizer, tudo aquilo em que tocam se transforma em ouro. Já repararam que alguém que atinge o sucesso, tende a continuar bem-sucedido? Por outro lado, aquele que fracassa, tende a continuar a falhar. É por causa de objetivos. Alguns têm objetivos e outros não. Aqueles que têm objetivos são bem-sucedidos, porque sabem aonde querem chegar. É simples assim. Pense em um navio, ao sair de um porto, com a viagem completamente planejada. O comandante e sua tripulação sabem exatamente para onde vão, o que vão fazer e o tempo que vão demorar. Ou seja, eles têm um objetivo pré-definido e 9.999, em cada 10.000, chegam a esse objetivo, sãos e salvos. Agora, pense em outro barco, mas sem o comandante e a sua tripulação, sem qualquer objetivo, tempo de duração, nem destino. Apenas ligamos as máquinas e o deixamos ir. Penso que concordarão comigo de que não se trata de nenhum porto, o barco estará numa praia deserta, à deriva, ou outra coisa qualquer. O barco não irá a lado nenhum porque não tem destino, nem guia, e o mesmo acontece com a mente humana. Tomem um vendedor como exemplo. Não haverá, no mundo de hoje, melhor futuro do que o de um bom vendedor. Vender poderá ser a profissão mais bem paga do mundo, se formos bons nela, e se soubermos para onde vamos. Todas as empresas precisam de excelentes vendedores e, para essas pessoas, o céu é o limite. Mas quantos conseguem encontrar? Alguns dizem que a mente humana está programada, não para impedir os fortes de vencerem, mas para impedir os fracos de perderem. A economia americana, nos dias de hoje, pode ser comparada a um navio de guerra. Toda a economia abranda para acompanhar os menos favorecidos. O mesmo se passa com o navio, que abranda a velocidade para a embarcação mais lenta manter a formação. Por isso, é tão fácil viver nos dias de hoje. Não é necessário uma mente brilhante ou muito talento para viver e sustentar uma família. Então, temos um patamar, que chamamos segurança, e é isso que as pessoas procuram. Mas temos que decidir até que ponto, acima desse patamar, queremos evoluir. Vamos voltar para a história do mais estranho segredo do mundo, que eu queria falar. Por que será que os que têm objetivos são bem-sucedidos na vida e os que não os têm falham? Deixe-me dizer uma coisa que o fará realmente perceber toda a sua vida, instantaneamente. Se realmente compreender, totalmente, o que vou dizer, a partir deste momento, a sua vida nunca mais será a mesma. De repente, você descobrirá que a boa sorte parece estar atraída por você. As coisas que você quer parecem se materializar. A partir de agora, você não terá os problemas, as preocupações, a ansiedade que o atormentava e que, talvez, você já tenha experimentado antes. Dúvidas, medos pertencerão ao passado. Essa é a chave do sucesso e a chave do fracasso. Nós nos tornamos naquilo em que pensamos. Vou repetir. Nós nos tornamos naquilo em que pensamos. Durante toda a história, grandes pensadores, professores, filósofos e profetas discordavam uns dos outros em muitas coisas diferentes, mas, neste preciso ponto, estavam em completa e unânime concordância. Ouçam o que Marcus Aurelius, o grande imperador romano, falou: a vida de um homem será aquilo que os seus pensamentos fizerem dela. Benjamin Disraeli afirmou: tudo chegará, se um homem apenas esperar. Eu me convenci, após longa meditação, de que a convicção que alguém tem, por um objetivo estabelecido, deve ser realizada e nada pode resistir a uma vontade, nem que ela demore uma eternidade para se concretizar.
Ralph Waldo Emerson declarou: uma pessoa é aquilo em que pensa o dia inteiro. William James constatou: a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida, mudando sua atitude mental. E ele disse: nós precisamos apenas, a sangue frio, agir como se a coisa em questão já fosse real e ela se tornará infalivelmente real, por sua crescente conexão com nossa vida. Ela estará tão entrelaçada a nossos hábitos e emoções que os nossos interesses nela serão aqueles que caracterizam a fé. Ele também disse: se você tiver cuidado suficiente por um resultado, é quase certo que o conseguirá. Se você desejar ser rico, será rico. Se você desejar aprender, aprenderá. Se você desejar ser bom, será bom. Você deverá apenas desejar essas coisas, e desejá-las com exclusividade, e não desejar uma centena de outras coisas incompatíveis, com a mesma intensidade. Na Bíblia, você lerá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. Meu velho amigo Dr. Norman Vincent Peale concluiu: essa é uma das maiores leis do universo. Desejava tê-la descoberto enquanto ainda era jovem. Só me dei conta muito mais tarde na vida e tornou-se a maior descoberta. Talvez minha maior descoberta depois de meu relacionamento com Deus. De forma resumida e simples, a grande lei é: se você pensa em termos negativos, obterá resultados negativos. Se você pensa em termos positivos, obterá resultados positivos. Esse simples fato, disse ele, é a base da surpreendente lei da prosperidade e do sucesso. Em poucas palavras, acredite e será bem-sucedido. William Shakespeare pontuou: nossas dúvidas são traiçoeiras e nos fazem perder o bem que, com frequência, poderíamos ganhar, pelo simples medo de arriscar. George Bernard Shaw observou: as pessoas culpam sempre as circunstâncias pelo que lhes acontece. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que mais avançam na vida são aquelas que levantam e procuram as circunstâncias que desejam e, se não as encontram, criam-nas. Parece óbvio, não é? E todas as pessoas que descobriram isso, por um tempo, acreditaram que foram as primeiras a colocar em prática. Nós nos tornamos naquilo em que pensamos. Alguém que pensa em concretizar um muito desejado objetivo irá, certamente, alcançá-lo, porque é nisso que pensa constantemente. Nós nos tornamos naquilo em que pensamos. Inversamente, aquele que não tem objetivo, que não sabe para onde deseja ir e cujos pensamentos estão cheios de dúvidas, confusão, ansiedade, medo e preocupações, torna-se naquilo em que pensa e cria uma vida de frustrações, medos, ansiedade e preocupações. E se não pensar em nada, não se tornará nada. Então, como isso funciona? Por que nos tornamos naquilo em que pensamos? Bem, vou dizer como funciona, tendo em conta aquilo que sabemos. Antes, vou falar em uma situação paralela à mente humana. Suponha que um agricultor tenha uma terra e é uma terra boa, fértil. A terra dá ao agricultor a escolha, ele pode plantar nela o que quiser. A terra não se importa. Cabe ao agricultor a decisão. Agora, lembre-se de que estamos comparando a mente humana com a terra, porque a mente, como a terra, não se importa com o que plantarem nela. Irá retornar o que plantarem, mas não se importa com o que plantarem. Vamos imaginar que o agricultor tem duas sementes nas mãos. Numa mão, uma semente de milho, na outra, veneno mortal. Ele cava e planta as duas, rega e cuida delas, da mesma forma. E o que acontece? Na mesma medida, a terra retorna o que foi plantado, como está escrito na Bíblia: cada um colherá aquilo que tiver semeado. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lembre-se, a terra não se importa, retornará o veneno plantado em igual abundância ao milho. E as duas plantas crescerão, uma de milho e a outra de veneno. A mente humana é muito mais fértil, incrível e misteriosa do que a terra, mas funciona da mesma maneira. Não quer saber o que se planta, sucesso ou fracasso. Um concreto e desejado objetivo ou confusão, equívocos, medos, ansiedades e outros. Mas aquilo que plantamos, retornará para nós. A mente humana é o último e o maior continente inexplorado da Terra. Contém riquezas que vão além dos nossos sonhos mais desejados. Retornará qualquer coisa que quisermos plantar. Você poderá dizer: se isso for verdade, por que as pessoas não utilizam mais as suas mentes?
Acho que temos a resposta para isso também. A nossa mente vem com um equipamento padrão no início. É grátis. E o que nos é dado de graça, nós valorizamos pouco. As coisas pelas quais pagamos, valorizamos mais. O paradoxo é que o inverso também é verdade. Tudo aquilo que realmente tem valor na vida vem de graça: nossa mente, nossas almas, nossos corpos, nossas esperanças, nossos sonhos, nossas ambições, nossa inteligência, nosso amor pela família, pelas crianças, pelos amigos e pelo nosso país. Todos esses bens inestimáveis são gratuitos. Mas tudo aquilo que nos custa dinheiro é, na verdade, dispensável, pois pode ser readquirido a qualquer momento. Um homem bom pode ficar arruinado e fazer novamente fortuna. Isso pode acontecer muitas vezes. Mesmo se a nossa casa queimar, podemos reconstruí-la. Mas aquilo que vem de graça, jamais poderá ser substituído. A mente humana não é totalmente usada, porque não damos valor. Familiarização gera o desprezo. A mente humana pode fazer qualquer tipo de trabalho que lhe atribuímos, mas geralmente é usada apenas para pequenos trabalhos, em vez de grandes e importantes serviços. Está universalmente comprovado que utilizamos apenas 10% ou menos da total capacidade do nosso cérebro. Então decida agora. O que realmente quer? Plante um objetivo na sua mente. Esta é a decisão mais importante de toda a sua vida. O que você realmente quer? Quer ser um vendedor excepcional? Quer obter melhores resultados na sua profissão atual? Quer ser promovido no seu trabalho ou na sua comunidade? Quer ficar rico? Tudo o que tem a fazer é plantar essa semente na sua mente. Regá-la, tomar conta dela, trabalhar firmemente nesse objetivo e ele se tornará real. Não existe a possibilidade de não se tornar real. É uma lei, como as leis de Isaac Newton, as leis da gravidade. Se chegar ao topo de um edifício e saltar, cairá para baixo, nunca para cima. É o mesmo que outras leis da natureza. Todas funcionam, todas são inflexíveis. Pense no seu objetivo, de uma forma descontraída, positiva. Imagine-se como se já tivesse alcançado esse objetivo. Veja você fazendo as coisas que vai fazer quando atingir seu objetivo. A nossa era tem sido chamada de a Era Gardenal. A era das úlceras, dos esgotamentos nervosos, dos tranquilizantes, num tempo em que a pesquisa da medicina aumentou demais o patamar da boa saúde e da longevidade. Muitos de nós preocupamos com a morte prematura, tentando lidar com as coisas da nossa tradicional forma, sem aprender algumas leis que tratam de tudo por nós. Essas coisas, trazemos para nós, por meio de nosso hábito enraizado de pensar. Todos nós somos o resultado de nossos pensamentos. Estamos onde estamos, porque realmente queremos estar aqui, admitamos ou não. Cada um de nós deve viver com a verdade dos seus pensamentos no futuro, porque o que pensar hoje e amanhã, no próximo mês e no próximo ano, moldará a sua vida e determinará o seu futuro. Você é guiado pela sua mente. Lembro-me de certa vez que estava dirigindo pelo Arizona e avistei uma daquelas gigantes terraplanagens, rugindo ao longo da estrada, a aproximadamente 56 km por hora, com o que parecia cerca de 30 toneladas de sujeira. Uma tremenda e incrível máquina, com um pequeno homem ao volante, guiando-a. Enquanto eu dirigia, fiquei impressionado pela semelhança entre aquela máquina e a mente humana. Imagine-se no controle de tamanha fonte de energia. Você será capaz de se sentar, cruzar os braços e deixá-la caminhar sozinha em direção ao precipício? Ou irá colocar as duas mãos firmemente no volante e conduzir todo esse poder diretamente a um objetivo específico, que vale a pena? Só depende de você. Você é quem está ao volante. Entenda que essa lei, que nos dá o sucesso, é uma faca de dois gumes. Temos que controlar nossos pensamentos. A mesma regra que dá a uma pessoa uma vida de sucessos, saúde, felicidade e tudo aquilo que sonhou para ela e sua família, essa mesma lei poderá guiá-lo até a sarjeta. Está tudo na forma como a usarmos, para o bem ou para o mal. Este é o mais estranho segredo do mundo. Por que eu digo que é estranho e o chamo de segredo? Na verdade, não é segredo nenhum. Começou a ser entendido pelos primeiros homens sábios e aparece várias vezes na Bíblia. Mas muito poucas pessoas o aprenderam e o compreenderam.
Por isso, é estranho e, por uma razão igualmente estranha, praticamente continua a ser um segredo. Eu acredito que, se você andar pelas ruas da sua cidade e perguntar a todos que encontrar, qual é o segredo do sucesso, provavelmente nenhum homem, em um mês, acertará. Essa informação é de um valor incalculável para nós, se realmente a entendermos e aplicarmos. Será valiosa, não só para as nossas vidas, mas também para as vidas daqueles que nos rodeiam, nossas famílias, empregados, associados e amigos. A vida deveria ser uma aventura emocionante. Nunca deveria ser chata. Os homens deveriam viver em plenitude, estar bem vivos. Deveriam sentir-se alegres quando se levantam de manhã. Deveriam estar num emprego de que gostam, porque o fazem bem. Uma vez, ouvi Grove Patterson, o grande diretor do jornal diário Toledo Blade, numa palestra. Quando ele terminava seu discurso, disse algo que nunca esqueci: a minha experiência, destes anos todos na imprensa, convenceram-me de várias coisas. Entre elas, as pessoas são basicamente boas, nós viemos de algum lugar e nós iremos para algum lugar. Por isso, devemos aproveitar o nosso tempo aqui como uma aventura emocionante. O arquiteto do universo não iria construir uma escadaria que não nos levasse a lugar nenhum. O maior professor de sempre, o carpinteiro das planícies da Galileia, deu-nos o segredo, repetidamente: seja feito conforme você acreditou. Mateus, capítulo 8, versículo 13. Já lhes expliquei o maior segredo do mundo e como funciona. Agora, gostaria de explicar como você conseguirá provar a si mesmo os enormes retornos possíveis na sua vida, praticando o segredo num simples teste. Quero que comece um teste com a duração de 30 dias. Não será fácil, mas, se fizerem uma boa tentativa, irá mudar completamente a sua vida, para melhor. No século XVII, Sir Isaac Newton, o inglês matemático e filósofo naturalista, deu-nos as leis naturais da física, que se aplicam tanto aos seres humanos quanto ao movimento de corpos no universo. E uma dessas leis é: para toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Dito dessa forma tão simples, ela é aplicada a você e a mim e significa que nunca poderemos adquirir algo sem pagar um preço. Os resultados dos seus 30 dias de experiência serão diretamente proporcionais ao esforço que você exerceu. Para alguém ser médico, terá que pagar o preço de longos e difíceis anos de estudo. Para ser um vendedor bem-sucedido, e lembre-se, cada um de nós tem sucesso na vida de acordo com a nossa capacidade de vender. Vender a nossas famílias nossos ideais, vender educação nas escolas, vender aos nossos filhos as vantagens de uma vida de honestidade e bondade, vender aos nossos associados e funcionários a importância de serem pessoas excepcionais. Também, é claro, a própria profissão de vender. Para sermos bem-sucedidos na venda de nosso bom estilo de vida, temos que estar dispostos a pagar o preço. Qual é esse preço? Bom, poderá ser muitas coisas. Primeiro, é entender emocionalmente e intelectualmente que nós, literalmente, nos tornamos naquilo em que pensamos. Assim, temos que controlar nossos pensamentos se quisermos controlar nossas vidas. É compreender totalmente que cada um colherá aquilo que tiver semeado. Segundo, é afastar, definitivamente, todos os grilhões da mente e permitir que ela faça aquilo que, divinamente, está designada a fazer. É perceber que nossas limitações são autoimpostas e que as oportunidades para nós, hoje, são enormes, além do que imaginamos. É estar acima da mesquinhez intolerante e do preconceito. Terceiro, é usar toda a sua coragem para forçá-lo a pensar positivamente no seu problema. Para fazer uma clara definição de um objetivo para si. Para deixar a sua maravilhosa mente pensar nesse objetivo de todos os ângulos possíveis. Para deixar a sua imaginação especular sobre as muitas e diferentes soluções possíveis. Para recusar-se a acreditar que haverá alguma razão suficientemente forte que o impeça de atingir o seu objetivo. Para agir pronta e decisivamente quando o seu percurso for claro. E para manter-se consciente do fato de que você, neste exato momento, está no centro de seus próprios Acres of Diamonds, como Russell Conwell escreveu em seu livro. E quarto, é guardar, pelo menos, 10% de todo o dinheiro que ganhar. É lembrar que, não importa qual o seu atual emprego, você tem enormes possibilidades, se estiver disposto a pagar o preço.
Vamos ver quais os pontos importantes do preço que teremos que pagar para conquistar essa maravilhosa vida, que pode ser nossa. É um caminho que valerá qualquer preço. 1. Você se tornará naquilo em que pensar. 2. Lembre-se da palavra imaginação e deixe a sua mente começar a voar. 3. Coragem. Concentre-se no seu objetivo todos os dias. 4. Guarde 10% de tudo o que ganhar. 5. Ação. As ideias são inúteis a menos que as coloquemos em ação. Vou descrever o teste de 30 dias que quero que faça, tendo em mente que você não tem nada a perder em fazer esse teste e pensando em tudo que você pode querer ganhar. Existem duas coisas que podemos dizer de todo mundo: todos nós desejamos alguma coisa e todos nós temos medo de alguma coisa. Quero que escreva num cartão, especificamente, aquilo que você deseja mais do que tudo. Pode ser mais dinheiro. Talvez você pretenda duplicar os seus rendimentos ou precise de uma elevada quantia de dinheiro. Pode ser uma majestosa casa. Pode ser sucesso profissional. Pode ser uma privilegiada posição na sociedade. Pode ser melhorar as relações familiares. Cada um de nós procura por alguma coisa. Escreva no papel, especificamente, aquilo que você quer. Certifique-se de que é apenas um objetivo claro e definido. Você não precisa mostrá-lo a ninguém, mas leve-o consigo, para que possa olhar para ele várias vezes ao dia. Pense nele de uma forma alegre, descontraída e positiva sempre que se levantar de manhã. Imediatamente, terá algo pelo qual se esforçar. Algo pelo qual se levantar da cama, algo pelo qual viver. Olhe para os objetivos escritos no seu cartão sempre que puder durante o dia e antes de ir dormir à noite. E, quando pensar nisso, lembre-se de que você irá se tornar naquilo que pensar e, como você está pensando no seu objetivo, ele logo será seu. Na verdade, ele é realmente seu a partir do momento em que o escrever e começar a pensar nele. Olhe para a abundância à sua volta, diariamente, quando estiver trabalhando. Você tem direito a essa abundância, como qualquer outro ser vivo. Ela será sua se você a pedir. Agora, chegamos à parte difícil. Difícil, porque a aprendizagem dela provavelmente provocará alterações nos seus hábitos. Novos hábitos não são fáceis de ganhar, mas, uma vez ganhos, eles vão seguir você para o resto da sua vida. Pare de pensar sobre os seus medos. Cada vez que um medo ou um pensamento negativo tentar entrar na sua mente, substitua-o por um retrato mental do seu positivo e valioso objetivo. Haverá tempos em que pensará em desistir. É mais fácil para um ser humano pensar em termos negativos do que positivos. É por isso que apenas 5% são bem-sucedidos. Você deve começar já a colocar-se dentro desse grupo. Por 30 dias, você deve ter total controle da sua mente. Ela irá pensar apenas naquilo que você permitir. Cada dia, dos 30 dias do teste, faça mais do que você tem que fazer. Mantenha uma perspectiva alegre e se entregue mais do que já se entregou antes. Faça isso sabendo que os seus retornos deverão ser diretamente proporcionais ao que você dá. No momento em que se decidir por um objetivo e trabalhar nessa direção, você, imediatamente, se tornará uma pessoa bem-sucedida. Você estará na rara e bem-sucedida categoria das pessoas que sabem exatamente para onde vão. Em 100 pessoas, você pertencerá às 5 mais bem-sucedidas. Não se preocupe muito com a forma de como você irá atingir seu objetivo. Deixe isso nas mãos de uma força muito superior à sua. A única coisa que você precisa saber é para onde quer ir. As respostas virão até você, pela livre vontade delas e no tempo certo. Lembre-se das seguintes palavras do Sermão da Montanha, e lembre-nas bem. Guarde-as bem, antes de iniciar o teste de 30 dias. Peçam, e lhes será dado. Procurem, e encontrarão. Batam, e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Mateus, capítulo 7, versículo 7. É tão maravilhoso e simples quanto isso. De fato, é tão simples que, no nosso mundo aparentemente complicado, é difícil, para um adulto, perceber que tudo o que precisa é de um propósito e de fé. Por 30 dias, dê o seu. Se você for um vendedor,
Esforce-se como nunca se esforçou antes, não freneticamente, mas com a calma e a segurança de que o tempo que gastar será depois recompensado com os retornos pretendidos. Se você for uma dona de casa, dedique os seus 30 dias de teste em se entregar completamente, sem pensar em receber nada em retorno, e ficará admirada com as diferenças que isso trará à sua vida. Seja qual for a sua profissão, dedique-se como nunca se dedicou antes, por 30 dias. E, se mantiver o seu objetivo dentro de você, todos os dias, por 30 dias, ficará maravilhado com a nova vida que irá encontrar. Dorothea Brande, a fantástica editora e escritora, descobriu, por si mesma, e falou sobre isso no seu excelente livro, Wake Up and Live. Toda a sua filosofia está resumida nas seguintes palavras: haja como se fosse impossível falhar. Ela fez o teste, com sinceridade e fé, e a vida dela mudou para um sucesso avassalador. Agora, faça você o seu teste por 30 dias. Não comece o teste até se convencer de que consegue controlar sua mente. Sendo persistente, você estará demonstrando fé. Persistência é sinônimo de fé. Se você não tiver fé, não conseguirá persistir. Se você falhar nos primeiros 30 dias, imagino que por ter sido dominado por pensamentos negativos, terá que começar novamente desse ponto, por mais 30 dias. Gradualmente, seu novo hábito se formará até você se encontrar naquela maravilhosa minoria, para quem praticamente nada é impossível. E não se esqueça do cartão. É de vital importância que você comece essa nova forma de vida. Num lado do cartão, escreva o seu objetivo, seja ele qual for. No outro lado, escreva as frases que citamos do Sermão da Montanha. Peçam, e lhes será dado. Procurem, e encontrarão. Batam, e abrirão a porta para vocês. Nada formidável foi realizado sem inspiração. Perceba isso nesses cruciais 30 dias em que a inspiração se manterá no auge. Acima de tudo, não se preocupe. A preocupação traz medo e o medo é incapacitante. A única coisa que lhe poderá causar preocupações durante o teste será tentar fazer tudo sozinho. Saiba que tudo o que você terá que fazer é manter o seu objetivo dentro de si. Todo o resto se realizará automaticamente. Lembre-se de se manter calmo e animado. Não deixe que as coisas insignificantes o irritem e o afastem de seu percurso. Pensando que esse teste será difícil, alguns dirão: por que eu deveria me incomodar? Bem, olhemos para as alternativas. Ninguém quer ser um fracassado. Ninguém quer realmente ser um indivíduo medíocre. Ninguém quer uma vida cheia de medos, preocupações e frustrações. Portanto, lembre-se de que você irá colher o que plantou. Se você tiver pensamentos negativos, sua vida estará repleta de coisas negativas. Se você tiver pensamentos positivos, sua vida será alegre, bem-sucedida e positiva. Gradualmente, você terá a tendência de esquecer o que acabou de aprender. Ouça isso, leia isso, regularmente. Continue lembrando-se do que tem que fazer para manter esse novo hábito. Reúna toda a sua família de tempos em tempos e ouçam o que foi dito aqui. Muita gente lhe dirá o quanto deseja fazer dinheiro, sem entender a lei. As únicas pessoas que fazem dinheiro trabalham na Casa da Moeda. O resto de nós precisa ganhar dinheiro. Isso é o que faz com que aqueles que continuam procurando algo, procurando nada ou esperando cair do céu, falhem na vida. A única forma de ganhar dinheiro é providenciando às pessoas serviços ou produtos que sejam úteis e necessários. Nós trocamos nosso tempo e nosso produto ou serviço pelo dinheiro da outra pessoa. Portanto, a lei é que o nosso retorno financeiro terá que ser diretamente proporcional ao nosso serviço. O sucesso não é o resultado de fazer dinheiro. Ganhar dinheiro é o resultado do sucesso e o sucesso está em proporção direta ao nosso serviço. Muitas pessoas têm essa lei invertida, elas acreditam que terão sucesso se ganharem muito dinheiro. Mas a verdade é que você apenas conseguirá ganhar muito dinheiro após ser bem-sucedido. É como se uma pessoa chegasse perto de uma lareira e dissesse: aquece-me que depois eu te dou a madeira. Quantos homens e mulheres você conhece, ou você imagina que existam hoje, que tenham essa mesma atitude para com a vida? São milhões. Temos que colocar o combustível antes de esperarmos que faça calor. Do mesmo modo, temos que fazer serviços primeiro, antes de esperar o dinheiro.
Não se preocupe com o dinheiro. Faça seu serviço. Construa. Trabalhe. Sonhe. Crie. Faça isso e descobrirá que não existem limites para a prosperidade e a abundância que virá até você. A prosperidade está baseada numa lei de troca mútua. Qualquer pessoa que contribua para a prosperidade deverá prosperar em troca. Às vezes, o retorno não virá daqueles que servimos, mas virá até você de algum lugar, porque essa é a lei. Para cada ação, existe uma reação oposta de mesma intensidade. Como você verá diariamente durante os 30 dias do período de teste, o seu sucesso sempre será calculado pela qualidade e quantidade do serviço que prestar e o dinheiro será o parâmetro para medir o serviço. Nenhuma pessoa conseguirá enriquecer, sem primeiro enriquecer os outros. Não existe exceção para uma lei. Você pode dirigir por qualquer rua, e do seu carro, estimar o serviço que é prestado pelas pessoas que moram naquela rua. Alguma vez, já tinha pensado nesse parâmetro. É interessante. Alguns, como ministros, padres e outras pessoas devotadas, medem suas declarações no âmbito do espiritual, mas igualmente os seus retornos serão iguais aos seus serviços. Quando essa lei for compreendida, qualquer pessoa que pense, irá dizer a si mesma como fazer a sua fortuna. Se quiserem obter mais, deverão estar mais ao serviço daqueles de quem recebe o retorno. Se quiserem menos, apenas terão de reduzir os serviços. Esse será o preço que terá de pagar por aquilo que deseja. Se acreditar que poderá enriquecer iludindo os outros, acabará apenas se iludindo. Poderá demorar algum tempo, mas, tão certo como respirar, irá sofrer as consequências. Não cometa o erro de pensar que alguma vez poderá contornar isso. É impossível. As prisões e as ruas onde os solitários andam estão cheias de pessoas que tentaram fazer novas leis, só para elas. Podemos evitar a lei dos homens por algum tempo, mas existem grandes leis que nunca poderão ser quebradas. Um excepcional médico apontou recentemente 6 passos que o ajudarão a alcançar o sucesso. 1. Defina a si mesmo um objetivo. 2. Desista de se colocar para baixo. 3. Pare de pensar nas razões pelas quais poderá não ser bem-sucedido e, em vez disso, pense naquelas pelas quais poderá ser. 4. Rastreie as suas atitudes, desde a sua infância, e descubra quando lhe surgiu a ideia de que não conseguiria ser bem-sucedido, se é assim que tem pensado. 5. Mude a imagem que você tem de si mesmo, escrevendo uma descrição da pessoa que gostaria de ser. 6. Desempenhe o papel da pessoa bem-sucedida que você decidiu ser. O médico que escreveu essas palavras é o notável psiquiatra Dr. David Harold Fink. Faça aquilo que os experts, desde os primórdios registrados da história, lhe dizem que deve fazer, pague o preço, tornando-se a pessoa que você quiser. Não será mais difícil do que viver sem sucesso. Faça os 30 dias de teste e repita-os e volte a repeti-los outra vez. E, a cada vez, isso se tornará mais parte de você até perceber que não conseguirá viver de outra forma. Viva dessa nova forma e as comportas da abundância irão se abrir e despejar sobre você mais riqueza do que você jamais pensou existir. Dinheiro. Sim, muito. Mas, o mais importante, você terá paz. Você pertencerá à magnífica minoria que lhe dera vidas calmas, alegres e bem-sucedidas. Comece hoje. Você não tem nada a perder, mas tem toda uma vida a ganhar. Este é Arne Gringali. Obrigado.